renda fixa é uma ótima opção para estar na carteira dos investidores, justamente por ser um investimento muito adequado para reserva de emergência e de oportunidade. Mas a renda variável também é importante, porque é nela que o investidor vai buscar a possibilidade de ter maiores retornos. Mas como equilibrar as duas coisas, então? Tem uma técnica bem legal que se chama balanceamento da carteira ou rebalanceamento da carteira, que é muito interessante, porque ela tira aquela preocupação de você ter que ficar olhando a performance dos seus investimentos todo santo dia. Mas ó, ela tem algumas pegadinhas. Então fica até o fim, porque a gente vai te explicar o que é o rebalanceamento da carteira, por que você tem que fazer isso, quais são os cuidados que você tem que tomar e de quanto em quanto tempo você tem que olhar para esse balanceamento. Eu sou Yolanda Fordeloni. Eu sou César Esperandi, nós dois somos economistas lá do canal Economia, que é a tradução da economia. Agora a gente está junto com vocês e com a Mirai na estratégia de inteligência financeira e melhor alocação dos seus investimentos. Então você que é novo por aqui, sabe o que você faz? Já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo da Mirai com esse tipo de estratégia que vai te ajudar a definir melhor a sua carteira, e também já dá o like nesse vídeo pra gente saber que você gosta desse tipo de tema. Quem sabe a gente não faz um repeteco, outros vídeos com essas possibilidades de investimento. Oi investidor, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai falar como é que você faz para equilibrar a renda fixa e a renda variável dentro da sua carteira. E sem aquela preocupação de ter que ficar acompanhando o mercado, sobe e desce todo santo dia, te dá até palpitação. Você não vai ter mais aquela preocupação de ter que saber o momento exato de comprar, de vender alguma coisa. Essa técnica, ó, muito boa para você. Mas você já fez rebalanceamento na sua carteira, Sazita? Já fiz, mas eu acho que seguindo essa sua dica, Yoyo, eu nunca segui exatamente ela e eu vou começar a incorporar, porque realmente facilita. Eu dou uma olhada de tempos em tempos na minha carteira, onde eu tô investindo, onde eu não tô, e falo, não é bem por aí, vou por lá. Mas, cara, essa regrinha de bolso do rebalanceamento que a gente vai explicar agora, eu gostei bastante. Ativou a curiosidade do pessoal, né? Então vamos explicar como é que funciona? Mas antes de te explicar, a gente queria saber, você tem renda fixa e renda variável na sua carteira? Comenta aqui embaixo que a gente tá curioso para saber onde você investe. Se você tá interessado no mundo dos investimentos, com certeza você já percebeu que os preços dos seus investimentos, eles valorizam, desvalorizam, sobem e descem o tempo todo, dependendo de notícias políticas, econômicas no Brasil e no mundo, e variam todo santo dia. Pode acontecer de num determinado mês os seus investimentos de renda fixa subirem um pouquinho enquanto as suas ações desabam. E nessa hora tem muita gente que se desespera, arranca os cabelos e o que faz? O pior possível, vende tudo ou vende boa parte dessas ações para evitar um prejuízo ainda maior. Mas e se no mês seguinte o cenário mudar? O que eu quero dizer? Se as ações começarem a subir, algumas delas até dispararem, aí muita gente vai ser tomada por otimismo, vai olhar para a bolsa e falar, ah, não, agora é o momento de eu entrar no mercado acionário, vai começar a investir loucamente em ações. Pior que tem as pessoas que se encaixam nos dois exemplos, né? Vende quando tá caindo e compra quando tá subindo e toma o prejuízo dos dois jeitos. Ou seja, só faz burrada. Mas o que a gente aprende é que as emoções estão sempre te testando na alta e na baixa do mercado. Então domar essas emoções é muito importante na hora de você decidir onde investir. A técnica de balanceamento ou rebalanceamento da carteira vem justamente para acabar com esse papo de emocional impactar na sua estratégia de investimento. Funciona assim, você define de largada qual vai ser o percentual, a distribuição de cada tipo de ativo que vai ter na sua carteira. De tempos em tempos você para, dá uma olhada e vê se esses percentuais continuam sendo respeitados, e aí você investe aqui ou ali para manter esse equilíbrio que você definiu na estratégia inicial. Aliás, como é que tá esse percentual da sua carteira hoje? Quantos por cento você aloca para renda fixa e quantos por cento para renda variável? Comenta aqui embaixo pra gente bater um papo. Vamos de exemplinho? Vamos supor que você investiu R$1.000 iniciais e definiu na sua estratégia que vai manter 40% dos seus investimentos em renda fixa e 60% em renda variável. Isso significa que dos R$1.000 iniciais, 400 vão para renda fixa e 600 para renda variável, certo? Investidor bem agressivo você, hein? Mas aí passou um tempo, você voltou para ver como é que estava a sua carteira e descobriu que a renda fixa se valorizou 5%, ou seja, os R$400 que você tinha colocado lá viraram R$420. Agora a renda variável, meu amigo, essa subiu bem. As suas ações subiram 30%, então você tinha R$600 e agora você tem R$780. Com certeza você ficou super feliz. Eu ficaria com duas valorizações bem interessantes e principalmente porque os seus R$1.000 viraram 1.200. Mas você se ligou que agora a sua carteira assumiu um pouquinho mais de risco? Presta atenção, você definiu que 60% dos seus investimentos deveriam estar em renda variável. Inicialmente esses 60% eram exatamente R$600, só que valorizou e passou para 780. Os 60% da sua carteira valorizada
que passou de 1.000 para 1.200, deveria estar em 720, ou seja, você tem uma exposição maior do que a ideal que você definiu inicialmente em renda variável. Para ficar ainda mais claro, dá uma olhadinha nesse gráfico que a gente está botando aí na tela. Dos R$ 1.200 que você tem hoje, R$ 780 estão em renda variável, ou seja, 65%, não mais 60% como você queria. E R$ 420 estão na renda fixa, ou seja, 35% e não 40% como você tinha definido inicialmente. No cenário ideal, 60% de R$ 1.200 que você tem hoje deveria dar R$ 720 em ações em renda variável e R$ 480 em renda fixa, no Tesouro Direto, CDB, aqueles investimentos mais básicos. Tá muito claro então que seguindo a sua estratégia de balanceamento da carteira, você devia tirar um pouquinho da renda variável e colocar na renda fixa para voltar para os 60-40 que você definiu inicialmente. O nosso exemplinho foi de rebalanceamento entre renda fixa e renda variável, mas isso serve para qualquer estratégia que você segue. Vamos supor que você está olhando só para a parte de ações da sua carteira. Se você tem, sei lá, 10 ações, algumas caíram um pouquinho, outras subiram e 2 dispararam, provavelmente ela saiu do equilíbrio ideal que você traçou e seria legal você vender um pouquinho de uma, comprar um pouquinho da outra, ou nos novos aportes você colocar nas ações que perderam um pouquinho de valor, mantendo o balanceamento ideal da sua carteira. E sabe de uma coisa? Tem pelo menos 3 bons motivos para você fazer o rebalanceamento na sua carteira. O primeiro a gente já comentou aqui, tira o lado emocional da coisa, é matemática pura. Se você definir um percentual, você vai seguir essa divisão, não importa, você não vai ficar especulando se vai subir, se vai cair, é só seguir o que você definiu lá inicialmente. E é justamente aí que muita gente peca, né? Tem gente que vê as ações caindo, em vez de seguir a estratégia de balanceamento, o que faz? Não, vai recuperar e cai mais, ou se não, começa a subir muito em vez de rebalancear a carteira, tem esperança de que vai continuar subindo e de repente muda, ou seja, segue a diquinha. O segundo bom motivo para fazer o rebalanceamento é que isso faz com que você não fique concentrado em um só tipo de ativo, você sempre vai estar seguindo alguma estratégia de diversificação, porque toda hora, como a gente já comentou, as coisas sobem, os investimentos caem, só que seguindo o rebalanceamento, você sempre vai ter de tudo um pouco na sua carteira. Se você está procurando uma boa estratégia para diversificar seus investimentos, tem uma pergunta para você. Você já ouviu falar da regra do 100? É uma regrinha bem simples que explica o quanto que deveria ir para investimentos um pouquinho mais arriscados e o quanto que deveria ir para aqueles que são mais seguros. Se você não sabe o que a gente está falando, vê esse vídeo aqui. Lá a gente explica como é que você faz, como é que calcula. É bem simples e vai te ajudar bem na hora de diversificar. Terceiro bom motivo para seguir essa estratégia de rebalanceamento da carteira é que muito investidor, como eu, de mais longo prazo, confunde essa estratégia com se casar com um ativo, com uma aplicação e nunca mais sair dela. Não é por aí. Seguindo o rebalanceamento de tempos em tempos, você é obrigado a repensar se aquela estratégia continua fazendo sentido, se aquela ação continua sendo uma boa aplicação, e aí você vê se continua nela, se faz um novo aporte, se reduz a sua exposição e assim por diante. Mesmo assim, tem algumas pegadinhas, é importante você tomar cuidado com elas. O primeiro é que não dá para você manter o mesmo percentual de alocação da carteira do balanceamento que você traçou inicialmente todo santo dia, porque um dia as ações sobem, as outras caem. Se você ficar tentando manter o balanceamento rígido, você vai emitir ordens de compras e venda, pagando corretagem todo santo dia, então não é por aí. Tem que definir uma periodicidade ideal para você fazer esse rebalanceamento, beleza? Alguma ação valorizou de um dia para o outro, em vez de você imediatamente já vender uma partezinha para manter o balanceamento, equilibra com o próximo aporte que você vai fazer. Vai ser no mês que vem? Aporta na outra que perdeu um pouco de participação na sua carteira e tenta mirar no balanceamento ideal traçado inicialmente. E aí você ainda reduz custo. Aliás, Cezita, você tem o costume de investir todos os meses, seja em ação, renda fixa? Olha, tem um negócio que eu preciso melhorar, Ioiô. Eu tento investir todos os meses, mas nem sempre eu faço isso. Às vezes eu olho lá e falo, nossa, o saldo da minha conta tá maior do que eu preciso. Aí eu vou lá e invisto e vejo onde tenho que investir. Mas acaba sendo a cada 2 meses, mais ou menos assim. É a correria do dia a dia. Mas você sabia que mesmo no Tesouro Direto tem como tornar a aplicação automática, né? Ah, isso é legal. Isso é legal e na Mirai dá pra fazer isso. Olha a dica aí. Pra você não ter que ficar pagando tanto custo de corretagem, pagando imposto toda hora porque você vai vender seus investimentos, além de equilibrar a carteira com os novos aportes, uma possibilidade é você alongar o período onde você vai fazer o rebalanceamento. Mas segura essa informação porque a gente já vai te falar qual que é o período ideal para você rebalancear a sua carteira. Antes de falar o período ideal para rebalancear a carteira, a gente só queria te alertar para um outro cuidado, que é você não cultivar ervas daninhas, maus ativos na sua carteira. Vamos para um exemplo. Vamos supor que você
você cultiva milho, que seriam seus bons ativos, as boas ações da sua carteira, aí de repente surgiu ali no meio uma erva daninha, um ativo que não é tão bom assim. Passou um tempo e o milho cresceu, a sua plantação melhorou. O que a regra do balanceamento fala para você cortar o que cresceu e cultivar o que ainda está se desenvolvendo, ou seja, você cortaria o milho e colocaria ali o adubo na erva daninha, mas na verdade você está cultivando um mau ativo. Acho que entendi, Ioiô. Então a regra do rebalanceamento não te deixa assim à vontade para você só olhar os números e rebalancear. Você tem que ficar de olho se o ativo continua sendo uma estratégia legal. Exatamente. O que a gente quer te dizer é que o terceiro cuidado é isso. O balanceamento te alerta que é o momento de você voltar para sua carteira, ver se está tudo equilibrado ou não, mas isso não te tira o trabalho de você analisar os investimentos, ver se ali dentro a ação que você está comprando, o investimento onde você está colocando seu dinheiro, continua interessante para o seu tipo de perfil, se não mudou nada no cenário. Você não tem que fazer o balanceamento só por fazer, só porque tá fora ali do percentual que você definiu inicialmente. Você tem que fazer sempre olhando se o investimento onde você vai entrar faz sentido para você. Resumindo, o que a gente quer dizer é, a estratégia do rebalanceamento da carteira é uma aliada e vai facilitar a sua vida, mas você não pode entrar no modo preguiça e só seguir o mesmo percentual. Sempre dá uma olhada se os ativos, se seus investimentos continuam sendo bons investimentos. Senão, você muda de estratégia. Exemplinho do mundo dos investimentos. Vamos supor que você traçou uma estratégia tentando comprar ações de empresas boas pagadoras de dividendos e você encontrou uma lá muito alinhada ao seu objetivo. Só que de repente ela mudou de estratégia. Em vez dela continuar pagando bons dividendos, ela se endividou para adquirir outras empresas e está reinvestindo tudo. Talvez ela não seja mais interessante para você justamente porque ela parou de distribuir esses dividendos. Então é a hora de se repensar. E além da empresa, o próprio cenário pode mudar. A gente tem um exemplo bem legal que é o da Blockbuster. A Blockbuster fechou em 2014. Imagina que você tivesse a ação da Blockbuster e de vários streamings, tipo Netflix. Pela regra do balanceamento, você estaria sempre vendendo Netflix para comprar o que caiu, ou seja, Blockbuster. Se você não olhasse para o mercado, não enxergasse, por exemplo, que as locadoras estavam fechando, na verdade você estaria comprando um ativo ruim. Ele estava indo à falência. Você ia continuar comprando ações da Blockbuster enquanto ela encolhendo, e você ia continuar comprando mais enquanto a Netflix que crescia, você estava se desfazendo. Ou seja, para e pensa. Resumo da ópera, tenha critérios claros na hora de escolher os investimentos e na hora de rebalancear, veja se o que você está escolhendo para compor a sua carteira continua seguindo esses critérios. Qual que é o timing ótimo para você rebalancear sua carteira, então? Justamente por envolver alguns custos que acabam corroendo sua rentabilidade, nem sempre é legal você rebalancear toda semana ou todo mês. O que você pode fazer é aproveitar os novos aportes mensais da grana que você economizou mensalmente para fazer novos investimentos e já aproveitar para ir dando uma rebalanceada, aplicando onde se perdeu o percentual da participação da sua carteira. Como nem sempre esses novos aportes são suficientes para rebalancear sua carteira, você adota uma periodicidade um pouquinho maior, tipicamente 2 vezes ou 1 vez por ano, para repensar toda a estratégia e aí sim você vende alguns ativos, tira um pouco daqui, coloca um pouco lá e mantém a sua estratégia inicial. Outra estratégia legal é adotar um gatilho de rebalanceamento da carteira. Voltando lá no exemplo de 60 a 40, 60% em renda variável, 40% em renda fixa, adota um desvio de 15 pontos. Vamos supor que as ações passaram para 75% e a renda fixa para 25%. Ultrapassou esse limite, chegou a hora de você falar, opa, desviou demais da minha estratégia inicial, vamos fazer aqui uma parada extraordinária para rever se tá tudo certo. Detalhe, não tem desvio certo, tá? Você pode adotar 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos. Entende qual que é o desvio que você aceita trabalhar e define ele como gatilho na sua estratégia de rebalanceamento. Na prática fugiu demais da sua estratégia inicial, você faz uma paradinha extra e dá uma olhada para rebalancear de novo. E tem uma terceira possibilidade ainda, que é você rebalancear a sua carteira quando tem um evento relevante no mercado, como por exemplo uma nova taxa de juros definida pelo Copom a cada 40 dias, ou a gente entrou na temporada de balanços, várias empresas divulgando seus resultados, enfim. Pode ser um bom momento para você parar, olhar para as empresas, ver se elas estão bem, se elas não estão tão bem assim e rebalancear toda a sua carteira. E você não precisa seguir só um gatilho para entender que é o momento certo para você rebalancear. Tem até quem siga os 3 tipos de gatilho, ou seja, o que acontecer primeiro serve como alerta para a pessoa rebalancear a carteira. Seja um período que passou, 6 meses, 1 ano, seja uma mudança no mercado como alta de juro, ou mesmo se o percentual mudou muito e atingiu o desvio padrão que ela determinou ali que seria o limite para ela rebalancear. A estratégia de rebalanceamento tira aquela super preocupação de você ter que olhar toda hora o aplicativo da corretora para saber para onde estão indo os seus ativos, mas não te deixa preguiçoso e acomodado para você ter que olhar de vez em quando e ver se está tudo em ordem. Mas na verdade você está perdido para definir qual que é o percentual ideal para você, não tem problema. Sabe o que você faz? Um teste de perfil para entender qual que é o seu perfil de investidor. A gente contou nesse vídeo aqui como é que funciona isso. A gente
até revelou qual que é o nosso perfil de investidor. Corre lá para assistir e aproveita, já se inscreve no canal da Mirai para você não perder mais dicas como essa que vão te ajudar muito na sua estratégia de investimento.